Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia para você que está ligado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Aqui é o Manhã Boa Nova, que começa agora ao vivo nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, desejo aí uma ótima semana a você que está na nossa sintonia, a todos os meninos aqui da nossa técnica e também da nossa produção. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, a alma gêmea na visão espírita e como cultivar um bom relacionamento. Nós vamos falar também uma outra questão aqui, o espírita que se divorciou, como deve lidar com o ex ou com a ex? O que você acha? Ligue 0800 979 5011. Aí você deixa a sua mensagem com a Verinha, ela vai atender aí a sua ligação. Ou você participa pelo nosso WhatsApp, que é 11 99643 3827. Salve esse número aí no seu celular, envie a sua mensagem de texto, áudio ou vídeo também. Pode participar pelo nosso Facebook, tem a transmissão ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior, para você curtir sempre, compartilhar com mais e mais amigos o nosso programa e mandar as suas mensagens. Ou você também pode mandar sua pergunta pelo nosso YouTube, tem a transmissão ao vivo no site da TV Mundo Maior, YouTube também da Rádio Boa Nova, para você enviar a sua pergunta para ela que é comunicadora da TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, Adriana Fukuda. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Hildo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão conosco. Começando a semana sempre com essa equipe aqui que, para mim, é a minha energia do começo da semana. Muito bom, né? Isso. Como que foi o final de semana? Conta. Foi muito bom, aniversário de Guarulhos, né? Nós tivemos aí a corrida, que ela já todos os anos ocorre em comemoração ao aniversário de 459 anos da cidade. Olha. E estivemos lá representando a cidade, porque corremos ali, treinamos pelo estádio da Ponte Grande, foi bem legal. Ai, que legal. Tinha bastante gente? Sim, essas corridas dão em torno de 3.000 pessoas, né? Nossa, que bacana. Feriado ontem, né? Domingo. Feriado de domingo. Nacional. Gente do céu. Que legal. Parabéns para todos aí os guarulhenses, né? Grande cidade, né, Adri? Grande cidade. Ela tem um potencial muito maior e vai recuperar todo o seu poder de construção. É verdade. Hoje ele também está aqui. Psicólogo Hildo Rosa, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Adriana. Todos que nos acompanham aqui no Manhã Boa Nova. Uma satisfação imensa iniciarmos mais uma semana nos preparando, porque nós imaginamos ser o final do ano, né? Tá acabando. A gente sempre alimenta essa fantasia, é o final. Tá quase aí, já. Pronto, e tudo continua igual. Natal, Ano Novo. Mas é legal ver amigos, estar com a família e nos preparando para esse momento de confraternização. É um outro clima aí, né, que dá, né, Hildo? Tudo muda, o ar muda, porque na verdade nós começamos a colocar mais afeto para fora. Uhum. E o seu final de semana? Foi ótimo com a família. A gente tem sempre tanta atividade que quando está em casa chega a ser um evento. É uma outra atividade extra. É um evento. Que bom, muito bom, viu, vocês aqui. E a gente vai trazer, então, uma pergunta, né, para começar. Você está vivendo ou sobrevivendo? Repense aí as suas atitudes e a forma como você encara a sua vida. E escolha viver e não sobreviver. Mas por que complicamos tanto a nossa vida? Vamos assistir Interpretando a Vida com o Alexandre Caldini, trazendo todas essas respostas para nós. Você já ouviu aquela frase, ser ou não ser, eis a questão? Queria mudar um pouquinho para viver ou sobreviver, eis a questão. Você vive ou você sobrevive? Qual é a diferença entre viver e sobreviver? Sobreviver é passar a vida. Vai tocando. Ai, a vida tá ruim, a vida tá chata, a vida tá difícil. Sim, viver
é tomar as rédeas da sua vida, prestar atenção na sua vida, ser de fato dono do seu destino. Isso é possível para qualquer um. Ah, você fala isso, mas quem não tem dinheiro é mais difícil do que para quem tem dinheiro. Verdade. Ah, você fala isso, mas quem está doente é pior do que quem está saudável. Verdade. Tem uma série de fatores que dificultam a nossa vida, dificultam o nosso viver. Mas mesmo assim, mesmo que você esteja numa situação bastante complexa, bastante difícil, sempre é possível cuidar de um viver mais do que um sobreviver. É mudar o modo de pensar o mundo, o modo de olhar o mundo, pôr atenção nas coisas que merecem atenção, sabe? Estar mais atento, mais calmo, trazer para si coisas que trazem a paz, que trazem a calma, que nos permitem pensar a nossa vida, tomar as rédeas da vida, fazer dela o que a gente acha que de fato vale a pena ser uma boa vida, uma vida bem vivida. E como é que você faz isso? De uma série de formas. Uma delas é estudando, lendo bons livros, indo a bons cinemas, vendo bons programas de televisão, e existem bons programas de todo jeito, todo lado, conversando com pessoas interessantes, frequentando uma filosofia, uma religião. Eu acho o Espiritismo uma filosofia bacana, cada um acha a sua, mas tem sempre um caminho, tem sempre um modo de fazer a sua vida uma vida muito melhor, muito mais interessante. Então, como disse Sêneca, prestemos atenção nisso, Sêneca falava, o homem está muito preocupado em viver muito e não em viver bem. Quando, na verdade, o viver muito não depende dele, o viver bem, sim. Viver muito não está na sua mão, viver muitos anos não importa, importa viver muito bem os anos que você vive aqui. E o que é viver bem? Você sabe o que é viver bem. É viver em paz, em harmonia, em tranquilidade, em felicidade. É cuidar de uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Cuide da sua vida. Está nas suas mãos. Um abraço para o Alexandre Caldini participando aqui do Manhã Boa Nova. E nós vamos falar hoje sobre espiritismo e relacionamentos. Para a tristeza de muitos, sentimos muito em dizer que alma gêmea não existe. Segundo a concepção popular, a alma gêmea é outra metade de alguém. Não acreditamos nisso, pois como o próprio Livro dos Espíritos diz, se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Isso não quer dizer que o espiritismo não acredita em amor, longe disso. Embora não existam almas gêmeas, há sim o que chamamos de almas afins, que são espíritos que sentem afinidades por outros. Sabe aquela pessoa que você encontra em um grupo de desconhecidos e ela imediatamente lhe agrada? Então, provavelmente há uma afinidade entre ambas as almas. Como o próprio nome diz, almas afins sentem afinidade entre uma e outra. Sendo assim, é natural que aconteçam casamentos e relacionamentos entre duas pessoas. E também há casos de encarnações em que não haja nenhum encontro planejado ou até de que foi planejado para que não haja encontro algum, né? São aí os encontros que nós vamos falar hoje no programa. Agora, por que algumas pessoas acreditam em alma gêmea, né, Hildo? Nós somos uma geração aí já de longa data, fruto do que se chama de amor romântico. Então nós construímos todo um ideal de amor romântico via cinema e as mídias em geral, e nós ainda, os grandes clássicos da Disney, enfim, princesa para lá e príncipe para cá. E esse ideal do amor romântico é que construiu esse imaginário de que nós somos metades em busca de uma outra metade para nos complementarmos. E essa situação também gera para nós muito sofrimento. Nós saímos de um outro modelo, onde as relações, os pares afetivos eram estruturados em função de interesses da família, que são os modelos monárquicos e outros tais, em que os casamentos eram arranjados, como nós dizemos, o que também gerava muito sofrimento. Depois passamos para esse ideal do amor romântico e agora a meninada está aí tentando desconstruir isto com o ficar e outras formas de relacionamento, talvez procurando uma situação de maior equilíbrio. Claro que a situação de transição sempre assusta, né? A gente vê como a meninada se relaciona hoje e eu estou entre estes que se assustam, mas eu entendo que é um esforço por parte deles para tentar encontrar uma outra via, uma outra forma, um outro modelo de se relacionar. Adriana? Acho que também vem da mitologia, né? Aquela colocação de que vivíamos em união perfeita. Então,
Então, éramos um ser construído único. 2 braços, 2 pernas, 4 braços, 4 pernas, tudo no mesmo círculo, como se fosse perfeito. Aí diz que houve essa separação, porque nós nos colocávamos como uma perfeição, e não sendo a perfeição mesmo, foi nos dada essa questão de nos separar. E que fomos, assim, enviados a esse mundo. E que, por isso, procuramos constantemente essa outra metade. É uma concepção da mitologia. Se você for entender um pouco dessa questão da mitologia, que ela traz essa historieta, né, que é bonitinha, mas é um pouco da nossa questão de que éramos parte do divino. Né? Precisamos dele ser separado para podermos criar essa condição evolutiva. E que, no fundo, aqui estando, procuramos sempre no outro a metade do divino que nos falta, né? Que é justamente aquilo que nos liga ao perfeito. Nós estamos constantemente buscando uma relação perfeita, exatamente isso. Né? A perfeição no outro. Mas, no fundo, estamos buscando a perfeição em Deus. Então, essa ideia de amor, alma gêmea, ela nos traz a ideia de que somos, né, parte dessa essência maior, por isso realmente nos encaixamos perfeitamente em Deus. É exatamente isso. Agora, como cultivar um bom relacionamento, né? Aí é investimento. Eu vejo, assim, muitas pessoas querendo essa fórmula, né, mas sem investir nela. Porque o bom relacionamento, ele se dá dia após dia, né, pela vivência, pela aceitação, muitas vezes pela forma de superar os desafios do relacionamento, as falhas que nós estamos constantemente apresentando uns com os outros, administrar essas falhas, tentar revertê-las em algo positivo. Eu falo assim, relacionamento perfeito não existe, né? Mas o que existe é relacionamento que se supera a cada dia e se mostra maduro com as experiências da vida, né? E isso é investimento mesmo. Hildo? Eu gosto muito da ideia de que os nossos relacionamentos, aí a gente vai esbarrar no casamento, né? Sim. Se somos frutos do amor romântico, esse ideal do casamento ainda é muito presente, nos marca demais. Então, eu entendo que esse nosso casamento aqui terreno, ele se constitui como um grande ensaio para o que a Adriana estava dizendo, nosso casamento com Deus. Então, se você se propor a buscar um par afetivo com a consciência que você está ali ensaiando o seu casamento com Deus, a ideia é que você sempre vai ter um olhar muito positivo para esse relacionamento. Porque, do contrário, o Evangelho é muito claro quando ele diz: se os nossos olhos tiverem luz, tudo em volta será iluminado. Mas se os nossos olhos tiverem trevas, tudo em volta será a mais absoluta escuridão. Então, quando você entra num relacionamento só no propósito de garimpar o defeito do seu parceiro, eles serão infinitos. Sim. Consequentemente, essa relação já está fadada ao fracasso. Ao passo que, se você entra num relacionamento muito mais numa expectativa de se doar do que de ficar exigindo do outro, e algumas pessoas chegam ao ponto de exigir do outro que a faça feliz. Eu casei com você para você me fazer feliz. Sim. Olha o absurdo da coisa. Normalmente a pessoa fica feliz quando o outro morre, porque é tanta frustração que você começa a desejar para esse outro, para esse parceiro, muitas vezes o pior, né? E a gente entende, pensa a morte como o pior, né? Também uma outra questão cultural. Mas então a ideia é assim, eu buscar por um relacionamento, entendendo que eu estou indo ali para cuidar. Gosto da ideia, e do pouco que já estudei do Evangelho, não vejo momento algum em que Jesus peça para ser amado. Né? Entretanto, alguém diria assim, mas ele perguntou para Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, perguntou mesmo, mas ele perguntou para que Pedro tomasse consciência, não como nós perguntamos, por necessidade, por carência, por desespero, por falta. Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Para gerar consciência em Pedro. E não por alguma carência própria. Porque quando a gente ama, a gente não experimenta a carência. Você experimenta a carência quando você tem uma necessidade de ser de qualquer forma amado. E esse de qualquer forma é que abre margem para muitas situações
de toda sorte de desrespeito, de abuso, de uso, enfim, situações bem tristes. Vamos trazer uma participação aqui do Ricardo Sanches, que aí a gente continua o tema também depois. Ricardo Sanches Benites, ele diz assim: bom dia, eu sou o Ricardo, estou assistindo o programa e gostaria de saber como o espírito é recebido na espiritualidade, sendo que estava muito debilitado quando encarnado, faleceu com câncer. Então, se houve uma aceitação por parte do nosso irmão aí que desencarnou, nós sempre seremos ajudados. Sempre, sempre, sempre. Mas aí a gente tem que entender uma coisa. A espiritualidade superior tem um respeito para conosco e tem um respeito para com o nosso livre-arbítrio, que mesmo numa situação como essa, vamos imaginar que eu recuse a ajuda. Por incrível que pareça, eles vão respeitar a minha recusa. Eu vou permanecer, muito provavelmente, envolto nessa situação de fantasiar que eu estou preso a um corpo físico, que eu ainda passo por aquele sofrimento, por as agruras que um tratamento químico que o câncer exige me expõe, porque eu não aceitei entregar a minha vida aos cuidados da espiritualidade superior. Quando há uma aceitação, essa assistência é imediata, né? E aí, mesmo esse sofrimento que eventualmente esteja marcado no meu perispírito, à medida que eu vou tendo consciência, entendimento, enfim, ele cessa. Não cessa na condição de que acaba, mas ele cessa porque o meu entendimento amplia. O que significa que toda a dor pela qual nós passamos, quando nós temos o entendimento do que significa aquela dor, ela não dói como nós imaginamos. Isso significa o que o Evangelho diz do bem sofrer e o mal sofrer. Sim. A Adriana, que é atleta aqui da mesa, sabe que depois de uma corrida dessas que ela se mete toda semana, Já pensou? o corpo fica que não aguenta mais. Mas como há um propósito naquilo, não é uma dor do mal sofrer. Uma dor né? boa. É uma dor boa, porque eu tinha um propósito, porque eu atingi meu objetivo. Não é pegar pódio, né? Mas é cumprir a prova. Sim. As pessoas sempre acham que as pessoas correm para ir pro pódio. Não é. As pessoas correm para vencer a si mesmas. Legal. Né? Essa que é a ideia. Mas para que tanta gente? Só vão chegar os quenianos. Não, porque cada um se estabelece um propósito. Um de começar a correr, o outro porque perdeu peso, o outro porque fez promessa, o outro pela questão de saúde. Então, quem corre, corre para vencer a si mesmo. Tanto é que se corre em grupo, em conjunto, em parceria, se ajudando. Algumas pessoas só que têm essa bobagem de achar que estão competindo contra o outro. Mas a gente sempre está competindo em relação às nossas limitações, aos desafios que nós nos colocamos. Adriana? E lembrando sempre que o espírito, quando passa por essa experiência do desencarne, entra numa perturbação, que é um período que quase todos nós, é difícil um de nós que não passará por isso. Porque nós temos muita ligação com a matéria. Então, esse período de perturbação, por vezes, é demorado para alguns, né? Então, até ele ganhar consciência desse estado atual, né? Desencarnei, não estou na matéria, onde estou, demora um período para muitos de nós. Então, o que eu recomendo à família é que sempre reze muito para que aquele que está nessa fase, né, de transição possa estar envolto nessa vibração muito mais elevada, né? E superar melhor esse desafio. No Facebook, nós temos a Silvia Calef participando e ela diz: eu acredito que vivemos um paradigma da dificuldade de dar significados às palavras. Ao longo dos séculos, fomos traduzindo palavras conforme nossas necessidades e conhecimento. Isso aconteceu nas traduções da Bíblia e das diferentes filosofias. É resultado da nossa parcialidade e falta de conhecimento. Por isso, achamos que existe alma gêmea numa tradução ao pé da letra. É isso? Não só isso também, porque no fundo é um sentimento que todos carregam. Quem não quer encontrar num outro olhar aquilo que de fato lhe complete? Mas é uma necessidade muito mais ligada às questões da própria vaidade humana. Porque no fundo a gente busca no outro aquilo que a gente projeta, não aquilo que ele é. É mesmo. É o seu ideal, né? Não é o que o outro te traz. É isso, né, Hildo? É? Mandar sempre abraços para você que está participando. Obrigada sempre pelas questões aqui no Facebook, no WhatsApp, pelo telefone e no nosso YouTube. Continue mandando para nós. Agora, vamos falar do divórcio aí. Primeiro, né, como que a doutrina espírita
lida, né? O que ela fala sobre o divórcio. E aí depois a gente traz aí como que o espírita que se divorciou deve lidar com o ex ou com a ex. Eu acho que uma questão fundamental em relação a esse tema, que sempre aparece nas discussões, é assim, a doutrina é contra, a doutrina é a favor. Gente, a doutrina espírita não é contra absolutamente nada. A doutrina, nem aborto, nem isso, nem aquilo, enfim, suicídio, não é contra absolutamente nada. O propósito da doutrina é trazer esclarecimentos para que cada um de nós forme a sua consciência e, a partir dessa consciência, tenha um posicionamento diante da vida. Né? Então, claro que o desejável, quando você assume um relacionamento, quando esse relacionamento afetivo se desdobra na construção de uma família, que esses espíritos caminhassem em condições de honrar o compromisso assumido, um em relação ao outro, os dois em relação aos filhos gerados dessa relação, em harmonia, com respeito e, se possível, em função desse amor que nós falamos tanto, mas sabemos pouco o que é. Né? Eu sempre falo, medir amor é algo muito difícil para o impossível, mas respeito a gente consegue ter uma dimensão muito clara quando estamos sendo respeitados e quando somos desrespeitados. Então, a métrica para medir respeito, ela é mais tangível. Ela é mais factível da gente avaliar. Agora, se a pessoa te ama ou não, como é que mede? Qual é o equipamento que eu tenho para isso? Acho bem difícil, mas nós buscamos por isso. Então, nesse sentido, é desejável que eu tenha muita consciência, muito conhecimento, muita clareza, quando eu pensar em entrar num relacionamento. Né? O que te move a buscar um relacionamento? É isso que eu brincava ainda há pouco? É para alguém te fazer feliz? É para sair da casa dos pais? As motivações são as mais infantis, não no sentido pejorativo, mas de imaturidade mesmo. E relacionamento não é isso. Relacionamento é um grande desafio, onde você tem que pensar que você vai desconstruir o teu eu. Nós, no momento de sociedade tão egoístas que somos, como seria desconstruir esse eu para, estando nessa relação, ambos pensarem no nós? Um relacionamento sempre gera um terceiro ente, que é esse elo entre os dois. Então, morre o eu seu, morre o eu do seu parceiro, da sua parceira, e aí nós construímos nessa relação o nós. Esse nós pode ser o lar, esse nós pode ser o ambiente em que esse relacionamento caminha, para que a gente possa ter um sentido e um propósito e avançarmos dentro desse compromisso. Então, eu sempre falo assim, o Espiritismo tem lá um capítulo que trata muito bem desse assunto, sobre o divórcio, e, digamos assim, ele não faz apologia ao divórcio, ele compreende algumas situações em que a necessidade de evitar um mal maior se faz pelo divórcio. Nós entendemos que as uniões, elas têm, hoje, os casamentos, eles são casamentos de superação, casamentos de reparação, casamentos em que naturalmente está se construindo uma melhoria do passado. Por isso que não há essa questão de um casamento de ordem tão espiritual, né, de superior, como gostaríamos. Há alguns, mas são menos os casos. Então, entendemos assim, não fazemos apologia ao divórcio. Então, se chega alguém lá na casa espírita falando assim, não, vou me separar, por quê? É muito difícil conviver com ele. Eu falo, então, você está no casamento certo. Né? Então, a gente tem que fortalecer a questão do casamento. Nesses casos em que há violência, há um desrespeito realmente de ordem sumária, sim, é melhor estancar o mal maior. Agora, entendemos assim, como tratar aquele parceiro com o qual separamos, né? É isso que é o foco, né? Isso. É lidar melhor com essa experiência de que o casamento não deu certo, mas a família se formou. Então, você não vai romper essa questão familiar, né? O casamento, digo, a união mais aquela propriamente do casal se rompeu, mas tem que manter-se a união da amizade, do respeito e da família, que acima de tudo se formou uma família aí. E a família está acima de tudo. Então, a gente tem que entender essa célula, né? Eu vi na novela uma cena que eu gostaria até de mostrar como um indicativo. Uma das novelas, né, da tarde, não lembro, ou da noite, a mulher lá, ela traz alguém, um jovem para morar, um jovem já quase adulto, que era um jovem que tinha uma vida marginal. Aí ele se recuperou, ele está a fim de se reconstruir, só que ele não tem local para ficar. Então, essa mulher, ela quis trazer para morar na casa dela, porque ela tinha prometido para a mãe desse jovem dar uma assistência, um suporte.
E é muito válido, é muito louvável isso. Só que ela não comunica ao marido. Ela traz e ela só informa o marido depois. Tipo, como se não tivesse importância a opinião dele, como se não tivesse peso a opinião dele. E quando eles naturalmente se é pego de surpresa com a situação, já tem um homem morando na minha casa, da qual eu não pude participar da opinião, não concordo, ela faz parecer que ele está sendo totalmente... Joga todos os jovens contra o marido que estão ali na festa, todo mundo sai bravo com o marido dela, ele é obrigado a pegar a malinha, revoltado e sair de casa. É novela, mas acontece na vida real. Né, não é? Hildo? E aí faz parecer o quê? O homem está errado, ele não entende o bem maior que ela quer fazer. Ela quer fazer o bem, mas a família, antes de tudo, tem que ser ouvida, respeitada. E o marido, ele faz parte dessa célula. Então, o casamento, para dar certo, as duas têm que ter um peso de opinião, de importância, de aceitação. Você não pode impor, porque isso é bom, a sociedade diz que é legal, é cuidar desse jovem. Eu prometi para mim, então você tem que aceitar. É muito cuidado com essas informações que a novela traz, porque muitos casamentos se desfazem por essa imposição que naturalmente se coloca um sobre o outro. Beijos para você que está no nosso Facebook, participando sempre conosco. O Nivaldo Dias de Resende, Rio de Janeiro, desejando um bom dia para nós. Nivaldo. O Ronel Barbosa, bom dia, Vanessinha, todos queridos do Manhã Boa Nova. Que legal, o Ronel esteve lá no Centro Espírita, que eu frequento, né, na Vila Maria, que vocês conhecem. Ele foi lá sábado falar de Eurípides. Ai, foi tão gostoso. Beijo, Ronel. O Ronel e o Rai. Bem legal. Beijos para quem tá aqui no nosso Face, também participando, a Silvia de Oliveira. Beijos para Silvia, sempre aqui desejando bom dia. Carmen Elisa, Nelly Barbosa também participando. A Alba Mogione diz, bom dia, queridos. Pessoal lindo, adorei o tema. Relacionamento é investimento, dedicação, respeito e companheirismo. Bons posicionamentos de Hildo e Adriana. É isso, né, Hildo? É isso, não é receber, sabe? As pessoas falam assim, quem gosta de plantinha, os cultivadores de orquídea que me ouvem aí, que é tudo um ritual, né? Mas todas as plantinhas. Por que é bom? Porque você sabe que você precisa cuidar. Tem uma vida ali. Depois nós saímos da plantinha e vamos para os pets em geral, com grande destaque aí para os cães e gatos. Por que essa relação é saudável? Porque você também sabe que você vai cuidar. Quando a gente chega no humano, você quer ser cuidado. Aí começa a dar confusão, porque você cria expectativas, porque você impõe exigências, porque você quer transformar o seu par afetivo numa maquininha de te dar prazer e você não aceita em hipótese alguma que essa maquininha tenha algum defeito, né? Eu não casei com você para que você tenha defeitos, eu casei com você para que você me faça sempre alguém bem, alguém feliz, alguém inteiro, e isso é ruim. Dentro do comentário que a Adriana estava fazendo, quantas vezes no relacionamento, marido ou mulher quebram um combinado, porque um dos dois querem ser pai ou mãe, e acabam gerando uma criança sem o consenso dos dois. Né? É a mulher que tira o DIU, é o homem que tira o preservativo, enfim, porque um dos pares quer ser pai e mãe, mas não os dois. Esse relacionamento há de ter problema quando consegue continuar. Porque às vezes um dos dois lados se sente tão traído que sai do relacionamento por conta disso. Verdade. É assim mesmo. E hoje a gente vê muito dessa questão essa imposição, essa individualização do eu. Já é a individualização, né? Sim. Mas é o eu. E assim, porque ele não me entende. Mas o casamento, muitas vezes você abre muito mão de muitas coisas para poder obter o ganho em outras. Então, é uma balança mesmo, em que você vai pesando bem delicadamente os dois lados para não ficar nenhum mais... Se ficou pendente para um dos lados, a tendência é realmente ter muito conflito. E é claro que hoje você abre mão de uma circunstância, não vou em tal lugar, mas amanhã ele vai em tal lugar comigo. E aí pesa. Quando vai se criando essa linguagem muito de conversação, de, olha, eu não fui em tal lugar hoje porque você não queria, mas amanhã tá.
Então, vamos tentando entender. É um acordo, né? É um acordo, mas nós vemos assim, mas é uma disputa. Eu falo assim, quando eu pergunto assim, quanto tempo vocês estão casados um contra o outro, né? Um com o outro. Porque às vezes é uma disputa entre o casal de circunstâncias que não necessitam. Vamos trazer, antes da nossa querida Ana, que vai estar aqui conosco, vamos primeiro com a promoção da Mundo Maior, tá? Que tem vários livros também para você acompanhar. E falando também nisso, você pode adquirir o seu exemplar da Gênese, a obra original, na versão e-book. E você vai ler aí no seu aplicativo gratuito da Amazon, no seu dispositivo Kindle. Ai, gente, eu tenho uma Kindle. dificuldade de falar esse nome. É Kindle. Eu falo pra você. Obrigada, Hildo. Kindle. Fala pra mim. Seu e-book no seu Kindle. Kindle. Ai, que chique. Pronto. Toda vez que eu for falar, Agora vou te vai chamar. Pronto, quase vai lembrar. Kindle. Kindle. O livro está disponível na Amazon.com.br. Acesse e você já vai aí ter o seu exemplar da Gênese, também a obra original, hein? Vamos com a promoção da Mundo Maior. Confira. Já pensou em comprar livros que tragam a luz e o conhecimento da doutrina espírita por um ótimo preço? Na Mundo Maior você encontra grande estoque de autores essenciais ao espiritismo, como Chico Xavier, Divaldo Franco, André Trigueiro e muitos outros, a partir de R$10. Acesse o site mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775 e aproveite os nossos livros bons e baratos. Entregamos para todo o Brasil. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Promoção: livros bons e baratos. Promoção, livros bons e baratos, mundomaior.com.br ou no telefone 4966-5775. Ah, deixa eu ver esse daí que você tá, Jefferson, do propósito de vida para jovens. Ah, põe esse para nós também. Veio aqui participar conosco na sexta-feira o autor do livro, gente. É um tal de Júlio? É um tal de Um Júlio tal de Júlio Célio. Júlio? Sena. Aquele? Eu conheço esse moço. Conhece esse moço. conhece. Vale a pena, viu? Já vou dizer de antemão. É um livro digital, por enquanto, mas estamos na torcida para que venha aí, né, nas A ser editoras. impresso, né? Com Mas certeza. vale super Porque livro de jovem tem que ser impresso porque tem que ter colagens, fitinhas, papelzinhos. E anotações, né? Anotações, como as velhas agendas e diários, né? Exatamente. Propósito de vida para jovens. Está disponível também amazon.com.br, que é o livro do Júlio. Parabéns, né? Ficou muito bonita a capa. E a gente sabe que tá excelente. Beijo. Maria Beatriz Cordeiro participando também no Facebook. Bom dia, amo esse programa. Sou um ser feliz pelos ensinamentos recebidos. Que legal. Parabéns. Gratidão, viu? A Cione dos Santos também participando. Raquel de Santo André. Que alegria começar o dia com tantas palavras, nessa voz tão doce. Gratidão da Raquel. Bacana. Beijo, Raquel. Vera Souza pergunta: bom dia, e a cremação causa sofrimento ao espírito? A cremação, para aqueles espíritos que foram, durante toda uma existência, compreendendo o desapego à matéria, ela, de fato, não vai impactar nas impressões do espírito. Porque ele aprendeu a se desligar, a deixar, a partir, né, caminhar em frente. Mas a grande maioria de nós tem essa questão com o meu corpo, minha identificação. E, sem perceber, criamos raízes muito profundas com essa matéria. Então, para estes, esse processo pode criar algum impacto, né, de impressão, a princípio, porque o espírito não sofre. O que sofre são suas impressões. A respeito do que aquilo está ocasionando com o seu corpo, né? Então, para alguns, sim. Por isso que nas culturas mais antigas, por exemplo, né, a Índia, eles trabalham tão bem essa concepção que todos lá já entendem que é assim que será. Né? Então, o espírito ele não vai se impactar por algo que a vida inteira ele foi preparado. Então, nós falamos assim, vamos preparar essa questão de que a morte ela nos representa abandonar essa velha roupagem e seguir adiante. Né? Para que a gente consiga, nesse momento, não estar precisando desse corpo para ficar aqui entre nós, né? Precisando porque a matéria que te prende, eu quero ficar nessa matéria, essa matéria já está num estado caótico, né?
Eu lembro de um caso que eu acompanhava no Samaritano, eu ia numa UTI, sempre eu visitava ali por 1 ano e meio a pessoa que estava internada, uma senhora de 40 anos. E ela foi ficando no estado que no último dia que eu estive com ela estava praticamente apodrecendo em vida. Assim, você sentia todo aquele cheiro da pele, de uma pele que já estava sendo uma gordura, o frio do corpo, que a temperatura estava caindo, e até a boca já começava a estragar por dentro. Eu nunca vi alguém estragar em vida, mas ela estava presa, ela não queria desencarnar. Então, ali eu fui conversando com ela, pedi para ela entender, aceitar, eu expliquei tudo. Ela chorou muito. E eu falei, eu tenho certeza que você já vê os irmãos espirituais à sua frente. Ela confirmou com a cena de cabeça e eu falei, vai com eles. Ela desligou e foi. Foi o momento que ela aceitou que aquele corpo realmente não servia mais. Então, muitas vezes é isso que ocorre com o espírito. Ele não aceita que aqui não serve mais para ele. Então, a cremação só será dolorosa no sentido de impressões para aquele que se apega à matéria. Hildo. E aí alguém diz assim, então tá bom. Já vou avisar a família. Bom, mas se você for apegado, se for sepultado, vai sofrer. Se cremar, vai sofrer. Se botar na criogenia, vai sofrer. Então, não é de qualquer forma. Vai sofrer com a morte. Tem os que não querem desencarnar, também já sofrem agora, porque isso é fato. Então, a ideia é buscar a compreensão. Nós temos uma questão cultural tão séria que nós dizemos assim, um espírito. E nos assustamos, como se fôssemos qualquer outra coisa que não um espírito. Né? Então, por que a gente ainda tem essa ideia de se assustar com o espírito? Porque nós achamos que não somos, nós somos o nosso corpo físico. É essa fantasia. A partir do momento que eu tenho consciência de que eu sou um espírito, e aqueles que têm a vidência, enfim, que percebe a presença de um espírito no ambiente, não se assustariam jamais. É a coisa mais natural do mundo. A vida não é de ordem material. Nós estamos projetados na matéria, mas não somos a matéria. Nós nos valemos da matéria para a expressão neste plano e neste mundo a serviço da nossa evolução. Então fica aí o nosso desafio de não nos apegarmos ao corpo físico, para que esse tipo de fantasia não gere sofrimentos desnecessários. E quando chegar a nossa hora de desencarnar, aquilo que eu estava dizendo, se nós aceitarmos toda a assistência que a espiritualidade superior nos dá, muito que bem. Gente, vamos pensar uma coisa super simples. Para receber uma criança hoje, a Vanessa que está na fila, para receber uma criança hoje, você monta quarto temático, as mães preparam o corpo físico, o casal faz uma série de exames para saber se está tudo em ordem, enxoval, agora tem chá revelação, o negócio está cada dia pior. Mas, enfim, mesário, né? Todo mês faz gente do céu, tá... Isso nós. Muita coisa. Só nós aqui já fazemos tudo isso. Por que a espiritualidade, deixa pra lá, não nos receberia? Da mesma maneira que nos trazem quando o processo de reencarnação está para acontecer, também nos recebe quando o processo de desencarnação está para acontecer. A questão é se nós aceitamos ou não. E se recusarmos, eu insisto, o nosso livre-arbítrio será respeitado. E, via de regra, o sofrimento que nos visita vai nos fazer colocar esse pedido na sequência. Mais participações no Facebook. Aninha Barbosa. No meu conceito de alma gêmea, eu acredito que existe. Por isso, estou esperando a minha com muito amor. Bom dia. E aí, Hildo, o que podemos dizer para ela? Então, quem está à espera? Você vai continuar esperando. Agora, se a sua ideia de alma gêmea é ter alguém com valores muito próximos aos seus, então nós estamos falando de afinidade. Porque alma gêmea aqui é aquela fantasia daquilo que lhe complementa em 100%. E isso, como a Adriana estava dizendo muito bem, só o nosso encontro com Deus é capaz de nos preencher em 100%. E por uma razão muito simples. Não está escrito no Evangelho que você é o seu parceiro ou a sua parceira, que você é seu filho ou seu filho, que você é quem quer que seja. O Evangelho está dizendo assim, sois deuses. Então, nós só podemos nos complementar em Deus. Você está num casamento maravilhoso, você tem filhos lindíssimos, tudo funciona, e de repente você para e sente falta de alguma coisa. Não é chocolate, não é uma roupa nova, não é um carro novo, não é a viagem, enfim. O que está faltando? Eu ter a consciência de que todo o movimento que eu faço aqui deve ser em direção a Deus. Quando eu tenho essa consciência,
ainda quando falta algo, na verdade não me falta, porque eu sei aonde está. Eu entendo que ela, como muitos de nós, nessa programação reencarnatória, a gente tem aquela projeção de encontro com aquele espírito que irá conosco vivenciar muitas experiências espirituais e morais. Por isso, ela talvez traga essa sensação de que eu vou realmente encontrar essa alma gêmea, que é, na verdade, esse espírito que está destinado a esse caminho terreno. E fica ali nessa sensação de aguardo, né? De a qualquer momento ele porta, né? E vai me causar experiências emocionais muito diferentes. E, de fato, serão. Porque essas pessoas vêm para nos causar algum tipo de mudança. Né? Não vêm para simplesmente passar por nossas vidas, mas sim para chegar e nos causar mudança. Por isso que é importante, sim, que ela entenda que essa sensação que ela traz, talvez é aquele momento que será apresentado à pessoa em que, de alguma maneira, tem uma representação significativa na vida dela. Que ela tenha olhos de ver esta pessoa, né? Porque muitas vezes a vida nos traz e pela nossa vaidade a gente recusa a ver que essa pessoa, aquela lá que eu não dou tanto valor, que eu não vejo tanto suas qualidades, que ela tem, mas não é aquela que eu queria, né? Porque aquela que eu queria tem um padrão um pouco mais assim, né? E tá evidente que aquela pessoa que eu não estou realmente enxergando é a que vai fazer, de fato, diferença na minha vida. Carmen Ribeiro diz aqui também no nosso Facebook, participe, né? facebook.com/TV Mundo Maior, estamos ao vivo, lá na nossa página tem a transmissão e você digite seu comentário, sua pergunta. Ela diz assim, a traição, como é a visão perante o causador? Com mentiras e amantes, uma vida toda, máscara, moral descoberta. Traição, primeiro, você está traindo a você mesmo. Os seus princípios, os seus propósitos, tudo aquilo que, na verdade, já está implantado em você, já está ali informado na tua consciência. A gente tem essa relação de consciência já gravado desde a nossa criação. Então, quando nós vamos contra certas questões dessa ordem, a gente já está traindo essa própria consciência. Antes de trair o outro, traímos a nós mesmos. São pessoas que têm necessidades que nunca se completam e, no fundo, ficam buscando suprir essas necessidades de alguma maneira, mas nunca se completam. Estão sempre, de alguma maneira, vazias e insatisfeitas. Eu já vi casos em que a pessoa que traía, ela sempre buscava alguém que, na verdade, se reportava à sua esposa. Era engraçado que o objeto da traição era muito parecido com essa questão de personalidade, até de aparência. No fundo, a pessoa já sabe que é exatamente essa pessoa que eu tenho que estar, que é a esposa, mas é aquela falta, aquela ausência, aquela nulidade de certas questões que fazem com que a pessoa traia a si mesmo buscando essas experiências. Hildo? Tem um desafio aí no que diz respeito a uma situação de traição, que ela é sempre dupla, ela é sempre dual. Eu sou a pessoa traída. Então, eu estou me traindo quando eu acreditei e apostei no outro como essa perfeição que eu imaginava. Né? Então, eu me traio e às vezes sofro. E o Evangelho diz assim, o mal que faz mal não é o mal que nós recebemos. Porque a gente tem uma fantasia muito grande que o mal que o outro me fez é que me faz mal. E não é verdade isso. O mal que o outro me fez é de responsabilidade dele. Mas o mal que de verdade me faz mal foi ter apostado na perfeição desse meu parceiro, dessa minha parceira, e não me permitir passar por essa experiência, onde eu também me acho alguém muito especial, né? Porque se eu não poderia ter acontecido isso comigo, com a minha família, no meu relacionamento, pode, porque nós não somos perfeitos. É desejável? Em hipótese alguma. Mas na condição evolutiva que nós nos encontramos, ainda temos esse tipo de experiência a superar, a suplantar. Então, se você foi a parte traída do relacionamento, o que você pode fazer de verdade é colocar-se diante do espelho da sua própria consciência e se perguntar qual foi o nível de aposta que você fez nessa pessoa. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho, quando Jesus é chamado de bom, né? Tá lá, Jesus sendo todo paparicado e ele refuta essa ideia. Ele falou, bom é meu Pai que está no céu. Porque o outro ficou lá paparicando ele na expectativa de lucrar com aquilo.
né? Você fica enaltecendo, você fica elogiando. Quando nós somos apaixonados ou nos percebemos apaixonados, é assim, o outro não tem defeito absolutamente algum. E a mãe diz assim, mas esse moço não trabalha. Mãe, agora. Agora, mas ele vai trabalhar para me comprar um closet. Oi. É sempre assim, né? A pessoa que está de fora percebe alguns nuances e você que está apaixonado, em hipótese alguma. Como diz outro, nem matando, nem morrendo. Porque se é o que você quer, você projeta na outra pessoa o que você quer. Não existe aquilo lá. Né? Mas você põe. E aí você trai a si mesmo. Né? Então acho que vale a pena a gente se perguntar. Toda vez que você estiver diante da possibilidade de entrar num relacionamento, eu sempre digo, a pergunta é, posso confiar em mim? Se você não puder confiar em si mesmo, não assuma relacionamento com nada e muito menos com alguém. Então, posso confiar em mim? Posso. Aconteça o que acontecer, eu não vou perder o controle, eu não vou perder o equilíbrio e eu não vou aumentar as taxas de feminicídio. Porque quando eu não respondo para mim mesmo essa pergunta e vem um episódio de traição, e traição entrou no WhatsApp, tem Facebook, tá no Instagram, isso tudo é motivo para que um dos pares entenda como traição e às vezes chega a matar o companheiro ou a companheira. Então veja o que nós chamamos de traição. O fato de um dos pares entrar no Facebook. Né? E isso, o outro se frustra de tal maneira que se dá o direito de tirar a vida desse parceiro ou parceira. Deu bom dia para o vizinho do prédio. As coisas são sempre motivos muito importantes, vamos colocar assim, né? Então, faça, antes de qualquer coisa, essa pergunta. Posso confiar em mim? Boa. Se você responder que sim, esteja aberto para um relacionamento. Se ainda for difícil para você responder essa pergunta, há aí um desafio muito grande de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, para que você possa pensar em estar no relacionamento. Mais participações. Maria Beatriz, que diz aqui, sou casada há 41 anos, temos 4 filhos e o nós foi muito difícil e com muito amor construído. Ué, mas é assim mesmo. Não, mas em nenhum relacionamento é fácil. Nenhum. Né? Em nenhum. Porque se fosse fácil, não teria graça. Né? Onde você não põe esforço, não há mérito. É verdade. Não é? Você não correu e chega lá na Paulista, tem uma medalha me esperando. Ué, eu vou de carro, a Adriana vai correndo. Chega lá, eu recebo uma medalha. Não seria por demais estranho? Qual o mérito dessa medalha? Nem comprado, né? Não, se eu corri a prova, é justo que eu receba a medalha. Se eu não correr a prova, por que receber uma medalha? Então, é o esforço que justifica o merecimento. E o esforço ou o sacrifício como um ato sagrado. Não é de aguentei esse traste 40 anos. Aí você não acumulou nenhum mérito, nenhum crédito. Nós nos superamos ao longo de 40 anos. É esse o entendimento. Nós fomos nos harmonizando, nós crescemos, nós nos entendemos, nós nos tornamos grandes amigos. O Evangelho também diz isso, né? Porfiai por fazer amigos. Um dia desse alguém me perguntou assim, há quantos anos você está casado? Eu digo, 30 e poucos. E como que é? Eu falei, somos grandes amigos. A pessoa ficou em choque. Falou, nossa, mas você casou e agora vocês são amigos? Eu falei, pior, nós já éramos antes. Já nos conhecemos desde a infância. Muito bom. Mas é isso, você sai dessa coisa da paixão, do amor romântico. E amigo, o que é? O que conversa tudo, é o que apoia sempre, é o que está do lado, não é? É verdade. A amizade é uma das expressões mais lindas de um amor diferente de um relacionamento, do namoro, do noivado, do casamento. Que eu já entreguei a minha idade, né? Mas eu namorei, noivei e casei. Então eu sou de uma geração mais 10 antiga. anos atrás, né? Pois Tempo, quase aí. Mas a amizade é isso, é onde você consegue se colocar sem ter muito medo do olhar do outro, da opinião do outro. Por isso que eu estou dizendo. Então, se a gente vai caminhando para essa confiança, o Evangelho diz, porfiai por fazer amigos. Né? Não pares afetivos, porque amigos a gente carrega para sempre.
E você está falando do esforço, e é justamente isso que a gente vê como resposta quando pergunta-se, né? Como que reconhece o verdadeiro espírita? Pelos esforços que faz. Exato. Não pela perfeição. Exatamente. Não pela perfeição. Então, mesmo quando a gente tem médios de grandes expressões, com potencial mediúnico fantástico, que sofrem uma queda, gente, tenta parar para pensar o tanto de assédio que essa pessoa sofre. Exatamente. Os desafios iguais os nossos que ela também tem. Então, nós não somos tão bons quanto nós imaginamos. O que nós eventualmente estamos fazendo pode ser, né? Então, quando você tiver uma péssima notícia sobre o Hildo, fica com o que é bom e fala menos mal dele para ele sofrer menos. Quanto de bom que essa pessoa Não fez. é? Mas a gente, às vezes, tem uma escolha infeliz, uma atitude que não é a desejada, porque estamos na mesma condição de todos os outros. Ser espírita não é privilégio, porque você é espírita, aí chega na casa e reclama com os dirigentes porque seu carro foi roubado. Mas quem que falou que o fato de você ser espírita, você não vai passar pelas vicissitudes da vida? Você vai ter o carro roubado, vai ter gripe, dengue, chikungunya, enfim, como todo mundo tem. As ilusões Ou amorosas. evitar para que não venha a ter, mas assim, as condições são as mesmas. Ser espírita não é privilégio, ser espírita é um compromisso. Tem participação pelo WhatsApp também, pelo telefone, pelo Face, mas a gente vai trazendo os ouvintes no próximo bloco, tá? Tem um finalzinho aí para você complementar, então, Adri. Que assim, todos nós temos necessidade de 3 tipos de experiência de amor, né? Que começamos com, segundo lá a colocação do Philos, né? Que é o amor amizade, o amor afinidade. Passamos para o Eros, que é o amor da eroticidade, da sexualidade. E chegamos no ágape, que é o amor espiritual. Né? O que nós temos feito é trazer esse amor eros para antes do Philos. Né? Então, a gente vive a erotização, a sexualidade, sem ter construído a amizade. Isso que é o mal da geração agora. Então, você não sustentou as bases. Passou por um estágio que é necessário, que é muito importante, mas não é o primeiro. Então, aí depois, para não chegar-se ao espiritual, que é o ágape. Então, para um relacionamento dar certo, ele tem que realmente começar pelas bases de uma boa amizade, uma afinidade. Muito bom. Participe do nosso programa, envie a sua pergunta. Amanhã Boa Nova vai para o intervalo e nós voltamos em breve. Até já. Já pensou em comprar livros que tragam a luz e o conhecimento da doutrina espírita por um ótimo preço? Na Mundo Maior você encontra grande estoque de autores essenciais ao espiritismo, como Chico Xavier, Divaldo Franco, André Trigueiro e muitos outros, a partir de R$10. Acesse o site mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775 e aproveite os nossos livros bons e baratos. Entregamos para todo o Brasil. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Promoção: livros bons e baratos. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Esta nova obra, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, ela surge num trabalho que a FEAL vem fazendo de recuperação da proposta original de Kardec. Nos anos 50, depois de Canuto Abreu ter recuperado os documentos de Kardec,
e levado esses documentos para o conhecimento de Chico Xavier, os dois perceberam que era necessário informar ao movimento espírita tudo aquilo que ocorreu, todos aqueles desvios e toda aquela necessidade de se recuperar a proposta original. Emmanuel, então, representando os espíritos, ele disse: ainda não é o momento, precisamos aguardar. Alguns anos depois, uma nova mensagem de Emmanuel veio dizer: as tuas anotações quanto à história dos pioneiros do Espiritismo não constituem obra do acaso, e sim tarefa de elevado alcance moral para a causa que pretendemos defender. Então conclui: imprescindível te mostres digno de tão sagrado depósito, espalhando-lhe as cintilações com todos os trabalhos da doutrina de amor e luz, que há quase um século vem despertando a consciência da humanidade para a nova era de trabalho e progresso, que as trevas, debalde, procuram rejeitar. Essa tarefa é de todos os espíritas. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade. Não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas, dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil.
Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Manhã Boa Nova está de volta, trazendo as notícias do dia. Vulcão em ilha turística na Nova Zelândia entra em erupção e deixa 5 mortos e 18 feridos. Mais de 20 pessoas foram resgatadas, segundo autoridades locais. Cerca de 50 pessoas estavam na ilha ou perto dela na hora da erupção. Terremoto atinge Florença, na Itália. Tremor de magnitude 4,8 foi registrado na madrugada de hoje. Não há informações sobre danos ou vítimas. Houve destruição de edifícios e as pessoas saíram de suas casas e serviços de trem que foram afetados em todo o país. INSS suspende análises de novos benefícios. Órgão informa em comunicado que requerimentos serão analisados na medida em que forem implantadas as novas regras e alterações de sistema. Com alta de 8,9%, o preço da carne puxa a inflação para cima. Em novembro, o índice de preços ao consumidor amplo ficou em 0,51%. Ações da Advocacia Geral da União contra 33 grandes desmatadores da Amazônia Legal somam mais de R$500 bilhão. Comitê Nacional para Refugiados aprova de uma só vez 21.400 solicitações de refúgio de venezuelanos que se estabeleceram no Brasil. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 27, mínima de 18 graus, com algumas chuvas isoladas. Sorocaba, máxima de 29, mínima de 20 graus, algumas chuvas também, aí tempestades, né? Três Corações, Minas Gerais, máxima de 26 e mínima de 18 graus, também com possibilidade de chuva, tá bom? Vamos com a Adeilson Salles, a coluna Pais e Filhos, Gestação Emocional, toda semana, toda segunda-feira aqui no nosso programa. Confira. Pais e Filhos, Gestação Emocional, com Adeilson Salles. Alô, papai, mamãe, amigos, amigas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. É a nossa coluna aqui na Manhã Boa Nova, Pais e Filhos, Gestação Emocional. Existem 2 tipos de partos quando nós nos tornamos pais. O primeiro parto é aquele em que efetivamente os nossos filhos nascem, chegam ao mundo. E o segundo parto, nós podemos considerar assim, é o período em que eles entram na adolescência. Porque a adolescência é fruto da gestação educacional ocorrida na infância. Muitos educadores e muitos pais se queixam de que os jovens acabam se tornando aborrecentes. E nós não podemos concordar com essa afirmativa, porque o desenvolvimento dos nossos filhos, ele se dá de uma maneira muito mais ampla, muito mais abrangente, que começa desde o instante da concepção, quando o espírito que vai reencarnar já começa a experimentar as vibrações da psicosfera ambiente, ou seja, da animosidade ou da afinidade, do equilíbrio e da paz que acontecem dentro do lar. O relacionamento do papai e da mamãe já envolvem a criança, já envolvem o espírito nas vibrações saudáveis, salutares ou não, a depender da maneira como as pessoas se relacionam. Então, quando a criança nasce, chega no mundo, ela já vem envolvida desde a concepção em vibrações, características do lar, constituído pelo papai e pela mamãe. E o período da infância, é claro, quando ela começa a receber as informações que vão construir o caráter, que vão ajudar a podar as tendências ruins que o espírito traz de outra vida, isso se consolida na infância. Para que no instante em que acontece, em que se dá o segundo parto, que é a adolescência, que é quando o espírito se individualiza, que é o instante em que ele começa a emitir juízo de valor sobre o comportamento dos próprios pais e também a atender tudo aquilo que ele é e que ele traz da sua biografia reencarnatória,
é claro que existe um choque. Se ele recebeu uma educação que fomentou valores novos para auxiliá-lo na construção do caráter de um homem de bem, certamente ele vai fazer uma travessia mais suave, mais amena no período da adolescência. Todavia, se desde a infância ele experimenta uma educação um tanto quanto tumultuada, com ausência de valores, ausência da presença dos pais, é claro que no instante em que a vida lhe fizer uma proposta de felicidade, se essa proposta não for muito digna, ele vai acabar cedendo e também atendendo às tendências que ele traz de outras vidas. Por isso que a educação dos nossos filhos ela é muito complexa. A adolescência, sem dúvida alguma, é o segundo parto, que pode ser muito doloroso para os pais, se esses não se deram conta de que o processo educativo dos filhos principiou na infância e vai perdurar a vida inteira. É preciso ter consciência de que na fala, no gesto, em qualquer colocação que façamos, nós estamos educando os nossos filhos. E você, como é que está lidando com o segundo parto? Está sendo fácil? É sempre possível refletir e retomar um caminho, procurando conversar com os filhos, iniciando um novo tempo na educação. Voltaremos a nos encontrar novamente na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no nosso quadro Pais e Filhos, Gestação Emocional. Até lá. Que legal, Adeilson, que também estava aqui conosco sexta-feira passada, aqui nos nossos estúdios. Participando do Manhã Boa Nova. Foi muito bom, muito legal mesmo, bacana demais a participação. Nossa gratidão novamente pela presença dele toda semana aqui na coluna do Manhã Boa Nova também. Vamos para a Solange, ela participou conosco, deixou um recadinho, Solange de São Paulo, para a gente saber, né, o que ela quer saber. Vamos ouvir. Bom dia, meninos, bom dia a todos, sempre com muita gratidão ouvindo vocês e adorando o programa, porque creio que é isso mesmo. Os relacionamentos têm um único objetivo, um único propósito divino, que nós evoluamos, que nós cresçamos espiritualmente e as pessoas, principalmente os maridos, as esposas, são os maiores instrumentos pedagógicos divinos para o nosso processo de evolução espiritual. E infelizmente a gente traz aí essa coisa do príncipe encantado, da princesa, mas acredito que o buraco é mais embaixo. Estamos aí para aprendermos a crescer através dessa pedagogia divina, e adorei isso do Hildo, né? Porque é isso mesmo, né? Nós somos deuses e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então os relacionamentos é para que a gente encontre essa semelhança com o divino Criador. E o nosso coração é o pulsar de Deus, que nós nem paramos para sentir esse pulsar de Deus em nossas vidas. Um beijão e muita gratidão a todos, especialmente para você, Hildo, hoje. A sua voz não me é estranha. Solange. Sua voz não me é estranha. É mas, verdade. Enfim, O que você acha do que ela falou? Faz muito sentido. E é legal quando a gente tem esse retorno imediato, né? Uhum. Porque o nosso propósito é aqui também fomentar a discussão, a reflexão, o crescimento. E quando a gente tem esse retorno, faz total sentido sermos comentaristas. Porque a gente vai envelhecendo, vai virando cada coisa, né? É bom. Então agora nós somos comentaristas. Show de bola isso, né, Adri? Ah, sim, é sempre bom ter o retorno do pessoal que está nos acompanhando aí, participando conosco. Sempre mesmo. Mais participações. De Uberaba, agora Marlene Lopes Sabino. Que legal, Beijo, Marlene. Bom dia, Vanessa, Adriana e Hildo. Esse programa é muito bom. Aprendo como se estivesse em aula. São excelentes professores. Agora, como que é para o espírito a doação de órgãos? Ele se vê mutilado? É a Marlene que pergunta, Hildo. Estamos na mesma pauta, na mesma temática. Se você tiver apego, vamos combinar, nem doe. Eu sempre brincava, você falou de aula, né? Uhum. Eu sempre brincava com os meus alunos, e Sônia, quando a aula passava por essa temática de doação de órgãos, vá para casa hoje, depois da aula, pega aquela sandália
pega aquele Rolex do marido, pega aquele objeto, o carro, vai lá e doa para alguém. Não, então não doa rim, nem córnea, nem nada, porque você está apegado, né? Se você não consegue doar um objeto que está fora de si, como é que você acha que vai ter toda essa evolução para doar uma córnea, um rim, pele, então tudo que pode ser tirado de um corpo a benefício dos demais? Então, se nós ainda estamos muito identificados com esse corpo e só por uma questão social, cultural ou de modinha vamos nos colocar na fila de doação de órgãos, depois isso vai gerar o que muitas vezes é o processo de rejeição por parte de quem recebeu, né? Porque fica vibratoriamente díspare, não dá para o outro organismo se beneficiar daquele órgão doado, porque o seu dono, aspas gigantescas, né? Aquele que se valeu primeiro desse órgão, não consegue se desapegar. Então, essa decisão, gente, se você não consegue, não é demérito, né? Mas a minha família toda é doadora. Tá bom, mas se você não consegue, não é demérito. Seja honesto perante a sua própria consciência. Você também não fica achando que você vai ganhar muitos créditos por ser doador de órgãos. Se tem essa fantasia, não. A gente só consegue ter crédito quando nós fazemos o que é bom, quando nós fazemos o que é correto, diante de um entendimento. Mas se você tem essa consciência e consegue fazê-lo, faça. Se não tem, não precisa se culpar. Tente se trabalhar para chegar a esse nível de desapego e efetivamente ser um doador. Mas só por moda, por pressão da família, porque cursou medicina, é lindo, todo mundo faz. Às vezes tem um dia lá específico que todo mundo se habilita, né? Às vezes tem campanhas e a pessoa adere à campanha, mas internamente não está preparada. Então, só faça de verdade se dentro de você há uma coerência e há uma tranquilidade em relação a esse tema. Esses casos de apego, então, respondem os casos que têm rejeição? Porque tem uns que têm rejeição, outros não, né? Então, mas afeta muito, porque você tem toda a evolução da medicina, todas as drogas, todas as químicas para evitar isso, e aquele processo continua marcado, né? Tem aquele espírito que vai ficar próximo ao outro que recebeu seus órgãos, porque ele não está conseguindo administrar aquilo, está fantasiando que vai viver através do outro. E às vezes até a gente fala isso de uma maneira romântica. Agora meu filho permanece vivo através de quê? É uma visão romântica. Não vai estar fora, que a gente entende, alivia a dor de quem eventualmente perdeu um filho, enfim, um ente querido. Mas isso é uma visão romântica, não corresponde à realidade espiritualmente falando. Adriana. E me preocupa muito quando uma pessoa utiliza o conhecimento que é para libertar justamente para aprisionar. Né? Então, a gente entende que a matéria nos serve, a matéria nos vai emprestada e devemos deixá-la e para seguir adiante. E o espírita tem essa consciência de todas essas questões. Aí ele se apega na questão de que vai sofrer com a doação daquele órgão. Falei, mas o conhecimento era para libertar, não para aprisionar, né? Então, sendo espírita e tendo mais informações acerca dessas questões, desse processo do corpo, do espírito, é que ele deve se libertar, não ficar com esses receios que vai sofrer com a doação do órgão. Elaine Stroder, da Vila Carrão, sempre participando conosco, e ela diz: bom dia, queridos. As novelas são exemplos que não devem ser seguidos. No livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tem um caso igual que a Adriana falou. É a Elaine. Sim, assim, eu vejo que tem algumas novelas que elas são muito felizes, em alguns intuitos de revelar um problema social, de estabelecer uma questão de mais discussão na sociedade. Isso é muito positivo, porque até do mal se tira o bem. Então, a gente entende o que? A novela ela também tem uma fundamentação que possa ser usada positivamente, mas é importante que a família discuta esses quadros à luz de uma razão maior, né? Então, eu vi lá com meu marido essa situação, eu falei, poxa, mas o marido não foi ouvido. Né? E aí os jovens se revoltaram contra o marido, assim, porque o marido estava errado, ele teve um piti, né? Mas assim, e não é assim que uma família se faz. Uma família deve sentar, discutir todos os interesses em comum, respeitar as opiniões e os limites de cada um. Né? A partir do momento que um impôs para o outro, e assim tem que ser, já não virou um casamento. Você acha isso das novelas aí também? Acho que a gente pode partir da novela, depois ler Kardec, fundamentar em Kardec, porque não tem, não vejo, não. Gente, nós somos afetados por tudo que está à nossa volta.
Então não há problema, se a pessoa gosta de ver a novela e aquilo gerou uma discussão nacional, né? Porque tem temáticas que vão gerar discussão. Bacana, então vamos partir disso. Agora vamos procurar uma fundamentação aqui na doutrina. Né? O que Kardec fala sobre isso? André Luiz, Emmanuel, enfim. Aí fica gostoso, não tem problema nenhum e a gente não precisa condenar. Mas vamos partir, a pedagogia divina é assim, a criança te faz um questionamento e você pode apresentar todo um universo para ela a partir de um questionamento aparentemente muito singelo, muito humilde, muito simples. Então vamos imaginar que a novela é um mecanismo importante, como aquele que desperta a curiosidade, mas a fundamentação nós vamos encontrar em Kardec. Legal. Meire Silva diz, bom dia, Vanessa, por favor, dá para ver a agenda que ela quer levar o Ronel para falar de Eurípides. Ronel, você tá na sintonia? Ela deixou o telefone ali no Facebook, você entra em contato. Ou você liga aqui para nós, tá bom, querida? Que a gente passa o telefone do Ronel. Tenho certeza que ele vai ter um prazer de ir para falar, né, do Eurípides Barçanufo. Foi excelente, vale a pena levar pro seu centro também. Agora, e o espiritismo aí, né? Como é que ele analisa as separações, Adriana? Então, nós sempre falamos assim, não fazemos apologia a essa questão. Quando é um caso que realmente o prejuízo é maior, a gente entende, né? Porque é doloroso para quem precisa tomar essa atitude mediante o que se processou. E o que o Espiritismo coloca, então, é essa consciência de que aquele espírito que não tem condições de continuar unido ao outro, ele está num processo muito grande de necessidade espiritual, de vibrações de prece, e até dos filhos que ficam, muita assessoria e compreensão. Então, a gente precisa sempre entender que a família não se desfez. O que se desfez foi uma união marital, né? A família continua. E sendo que se a família continua, o investimento nesses casos tem que ser até maior. Sim. Porque aí, né, houve aí uma... a gente colocou um padrão, né, querendo ou não, que nos dá muita expressão de confiança, de sustentação. Eu lembro que coisas simples, como vir da escola, virar a rua e ver meus pais ali conversando no portão de casa, era bom, né? Era uma coisa simples, mas é muito gostoso. E mudou muito disso hoje em dia. Os casais, eles não têm esse interesse em investir numa relação que já não atende às suas expectativas, então não se investe mesmo, já se separa, mas fica ali a família. Então, nesse caso das separações em que a família não se desfez, a família é importante, o casal vai ter que investir muito mais, mesmo separados. É muito interessante que esses dias já estávamos lá no consultório vendo um vídeo, e se você botar no Google lá, você acha, de uma pesquisa da área da psicologia, em que bebês estavam se relacionando com seus pais numa afetividade muito saudável, numa interação muito rica de contação de histórias, de toque, de beijo, enfim, coisas que a gente faz com as crianças pequenas. E nesse mesmo ambiente nós tínhamos tablet, celular, televisão, enfim, e era muito interessante que as crianças buscavam estes pais. E não as tecnologias. Não é para demonizar a tecnologia. Mas quando nós invertemos e empurramos o celular para a criança para não ficar com ela, né? Isso faz falta, porque o celular ele é importante, mas ele não é humano. Né? E as nossas referências partem do humano. Então, quando os pais têm essa afinidade, a criança se sente segura, porque você já imaginou que é reencarnar, vindo de onde quer que seja, e chegar aqui, saber que tem dois que vão te ajudar nesse pontapé inicial, na condução da tua formação, para que você possa continuar a fazer seu voo com mais autonomia, com mais independência. Então, o imaginário das crianças é sempre que os pais estejam juntos, vivam juntos e morram juntos. Sim. Esse é o imaginário dos filhos. Mas quando há essa ruptura, a Adriana disse muito bem, o que se desmancha é o primeiro nível da relação, que é o conjugal. Né? Mas o segundo nível, que é o familiar, aonde nasce aí pai e mãe, lamento informar, mas é para sempre. Né? Você sabe que André Luiz teve muitas benesses quando o seu desencarna, porque a mãe orava por ele todos os dias. E já desencarnado há muito tempo, não acaba. Não acaba. Não acaba, porque você tem um vínculo de paternidade e de maternidade que nos
une profundamente. E o casal não tem esse vínculo. Então, o casal precisa cuidar. Eu vou dizer uma coisa aqui que é importante, e eu já vivi isso, né? Já tenho a experiência do Bruno já aos 17 anos. Uhum. E é muito mais gostoso ser pai e mãe do que marido e mulher. Ah, deve ser Né? mesmo. Porque a paternidade e a maternidade, ela te compensa, ela te preenche só pelo fato de você ter um filho, ou mesmo não tendo um filho, porque você pode ser pai e mãe sem ter gerado um filho, né? Quantos personagens nós conhecemos que são pais e são mães e não geraram filhos, Sim. mas são esses cuidadores, tutores, enfim. E a relação conjugal, ela depende dessa negociação diária. Eu digo que a gente negocia para ir a um restaurante tendo dinheiro para poder ir ao restaurante. Você imagina quando não tem. Sim. Um quer comer massa, o outro quer ir no japonês. Bom, se tendo dinheiro a gente briga, você imagina quando falta o dinheiro. Então, é esse o sentido. A relação conjugal demanda ajustes e investimentos diários. E a relação de paternidade e maternidade, ela é mais forte, ela é mais gratificante por natureza. Então, não é para comparar uma coisa com outra. São exercícios completamente distintos. E, às vezes, o casal mistura. Né? Aí querem ser só pai e mãe e esquecem de cuidar desse núcleo conjugal. Verdade. Tem a Letícia Martins, que é de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, participando conosco. Vamos acompanhar. Assim, ó, eu tô tentando engravidar há mais de 1 ano e meio. E eu penso na minha cabeça que é por conta da minha ansiedade, que a minha ansiedade não deixa. E não tô conseguindo. O que eu poderia fazer? E aí, o que ela poderia fazer, Hildo? Eu te sugiro que você comece a se dedicar de alguma forma a atividades que envolvam crianças. Né? Procure fazer algum movimento aí na tua vida, na tua região, onde você possa se aproximar dessa energia das crianças, né? Um voluntariado, eventualmente na casa aí que você frequenta, fica com o filho da vizinha, com o sobrinho, se envolva com atividades onde a energia de criança esteja mais próximo de você. Porque é assim, você precisa querer, quem está reencarnando precisa querer e o seu companheiro também. Né? Então, entra nessa energia, porque sempre que a gente põe a mente, né, naquele propósito que nós temos, aí nós materializamos isso. Adriana? E se ela tem essa bagagem, esse conhecimento espírita, eu sugiro ela também se aproximar de uma casa, de um atendimento fraterno de uma casa espírita, que às vezes outros recursos ali são ofertados, talvez como uma forma de viabilizar um pouco mais essa experiência, né? Quantos casos que não se aproximam lá do nosso atendimento na casa, e justamente esses, né, uma dificuldade imensa, até de manter a gravidez, engravida, mas perde, ou né, não consegue engravidar. E eu até brinco que lá, de todo auxílio que é prestado, a casa ela produz muitas crianças, viu? Assustador. Então as casas, elas, né, talvez elas criam um ambiente vibratório para esta pessoa. Já o Hildo colocou bem, essa vibração até própria das crianças estimula, né, uma mudança vibratória nela. E nós falamos, assim, nós somos energia, né, pura. E a energia que a gente cria tem muito a ver com aquilo que vai ser processado em nós. Então, por isso que ela faz o que o Hildo falou, também se aproxima de uma casa. Quem sabe todos esses caminhos aí são indicados a ela como uma experiência de grande aprendizado para ela poder trazer esse reencarnante. Vamos para o Facebook, tem a Gi Farinelli participando. Ela diz, bom dia, eu fui traída com 23 anos e temos uma filha de 3 anos. A moça é uma psicopata, me atormentava todos os dias. Passou 20 anos, fizeram tirar minha filha. Com 12 anos, por causa que a pensão na época seria muito alta. Minha filha cresceu com vários problemas psicológicos e ela me procurou há 3 anos. Me disse que o casamento deles é um inferno, ela quer tudo. Melhor na parte material, surta, briga, é tudo para ela. E os filhos dela, para mim, são migalhas. Sinto algo mal acabado. Adriana. É uma experiência forte, familiar aí, que, novamente, né, iniciou por uma porta, não foi compreendida a experiência, a família.
se destituiu uma família de uma maneira, né, que talvez não foi bem conversada, dialogada, vivenciada. E são experiências que, se foram permitidas a todos esses envolvidos, têm um fim maior. Né? Deus é perfeito nos seus caminhos. Então, o fim maior é que não está sendo observado por todos aí. Talvez as mágoas, o ressentimento de todo esse processo está impedindo todos de se organizarem. É claro que a tendência a nós olharmos aquele que nos feriu como uma pessoa só com defeitos é muito grande, né? Mas ela também está tendo desafios, essa outra pessoa, que ela não está sabendo lidar. Então, todos aí deveriam buscar, de alguma maneira, uma forma de se organizarem nessa questão moral e espiritual. Eu entendo que ela não vai poder responder pelos outros, mas só por ela. Ela vai ter que buscar um caminho em que ela se organize, porque ela não vai poder contar com os outros. E tente, dessa maneira organizada, intimamente, dar um suporte melhor à sua filha, que é a missão dela. Sim. Me veio exatamente isso que a Adriana está comentando agora ao final. Pelo relato mesmo que ela faz, né? A gente percebe um cenário perturbado de muito desequilíbrio. E à medida que você foi lendo, eu fiquei pensando assim, puxa, como é importante para essa moça se dar conta, se ela tem algum questionamento tão presente, para que ela seja modelo para essas pessoas. Né? Porque vínculo com ele ela tem, porque eles têm uma filha em comum, então ela vai estar sempre próxima, entendendo o que está acontecendo lá na vida dele de um jeito ou de outro, mas você pode ser modelo para essas pessoas. E à medida que você se determina a se tornar esse modelo de ética, de moral, de valores, de princípios, nada do que eles escolham viver há de te afetar ou te desequilibrar como você imagina. Né? Então, saia da fantasia ou da dependência de que eles precisam se organizar para você estar bem. Não. Esteja você bem na condição de ser o modelo para eles. E sendo um modelo para eles, a sua filha vai ter um pai melhor. Quando ela for passar com o pai, não sei se tem guarda compartilhada ou não, mas se eventualmente essa filha for conviver com o pai, ela vai ter um ambiente mais saudável, porque muitas vezes o que eu não sou capaz de fazer, ou acredito não ser capaz, por amor a mim mesmo, aparece um filho para que a gente ache a força necessária e passe a fazer por amor a esse filho. Também tem a Silvia Calef, que ela diz, né, fantástica explicação sobre os tipos de amor numa escala evolutiva que a Adriana expôs. Sim, os tipos de amor, a gente falou, né? Muitos relacionamentos começam não pelo amor filhos, que é o amor amizade, afinidade, e vai direto para outros que fazem parte da nossa questão evolutiva, mas eles têm essa significação muito importante, né? Engraçado que você nota que da afinidade a gente passa por essa experiência, né, do Eros, que é essa energia toda que se cria num relacionamento a dois, para chegar até nessa consciência divina. Porque se a gente consegue lidar bem com essa questão da nossa sexualidade, a vivência a dois, de uma maneira muito equilibrada, é muito mais fácil a gente criar essa ligação com o divino de uma maneira realmente responsável. Verdade. Você participa também pelo telefone, que é 0800 979 5011. A Madalena diz, bom dia. Por favor, como agir com o filho que diz amar a mãe e não consegue namorar por esse motivo? Gratidão. Hildo. Deus me livre. Mas esse é o famoso complexo. É o famoso complexo de Édipo. Não é nada tão complicado, não. Mas é uma tal de fidelidade fora de contexto. Agora, se esse filho chegou a se fixar dessa maneira, acho que vale a pena você, como mãe, também pensar com quais expectativas que essa criança foi educada. Se ela não foi colocada muitas vezes em papéis que não cabiam a ela. Mais ou menos assim, imagina que a gente vai sair para qualquer situação, então a mãe se arruma inteira, né? Essas mega produções que vocês fazem hoje em dia, e ela vira para o filho e pergunta, mamãe, tá bonita? E a gente não faz isso por mal, mas essa pergunta não caberia para o filho. Né? Porque essa produção que ela fez, ela está colocando um peso não na maternidade, que você pode estar mulambenta quanto for, desde que faça o café, mas quando você é a mulher que está se colocando ali. Você está trabalhando uma outra energia, mas você pergunta para o filho, a mamãe está bonita? E sem perceber, então eu vou puxando essa criança para uma responsabilidade, para um papel que não lhe cabe. Então,
é muito importante que a gente sempre posicione cada um no seu lugar. Eu me lembro quando muito pequeno, era dia dos namorados e algumas outras aniversário de casamento, e você chega lá com umas flores, com um presente, e muito naturalmente o Bruninho vinha correndo na minha... É para minha mãe, deixa que eu entrego. Eu falei, esse não. Né? Esse não é para sua mãe. Para minha esposa. Esse é para minha esposa, esse é para minha namorada. Então, eu entrego. Você quer ver? Veja. Aprenda. Mas eu tenho que ser firme, porque às vezes de uma maneira inocente, então entrega. Sim, né? E a criança vai e entrega. E aí você começa a fortalecer esses vínculos equivocados ou construir uma relação de fidelidade equivocada. Então, senta com teu filho, conversa para dizer para ele, Flora, minha mãe é muito grata à consideração, é o respeito que você a mim devota, mas eu não tenho como fazer esse papel que a sua expectativa está alimentando. E deixa ele chorar bastante, né? Deixa ele lá no quarto chorando bastante para que ele possa sair dessa condição. Muito bom. Vamos para mais uma notícia que a Prefeitura de Sorocaba protocolou na Câmara de Vereadores o substitutivo ao projeto de lei que trata da reforma administrativa, que havia sido apresentado no último dia 27 de novembro. A principal mudança em relação ao projeto anterior está na adequação do impacto financeiro gerado quanto às gratificações dos cargos de provimento exclusivo por servidores públicos municipais, que passam a ter valores fixos e não mais vinculadas aos pisos salariais. Outra mudança está na redução de 13 para 8, a criação dos cargos de diretores da área. O projeto, que passa a tramitar com pedido de votação em regime de urgência, prevê a redução de 4 secretarias municipais, além da chefia do Gabinete do Poder Executivo e de uma autarquia. A proposta também prevê as alterações nas estruturas de outras secretarias, que passarão a receber outras denominações. Além disso, para dar suporte administrativo às estruturas, foram extintos cargos e criadas funções gratificadas de provimento exclusivo por servidores públicos municipais como forma de valorização da carreira, bem como possibilitar a continuidade da prestação dos serviços desenvolvidos pela Prefeitura. De acordo com a chefe do Executivo sorocabano, trata-se de medida essencial para a adequação às necessidades da gestão pública municipal, visando o princípio da eficiência e a modernização da gestão pública da cidade. Você percebe aí que às vezes nós criamos problemas entre as nossas relações pela pura falta de comunicação? Pois é. Vamos ver o que a Ana Talavera fala sobre isso. Como falar algo para alguém sem que pareça uma crítica ou um julgamento? Então, se você já ouviu falar de comunicação não violenta e espiritismo, fica aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é a sequência da série que eu venho fazendo da CNV Espiritismo, para você aí que quer melhorar as suas relações, dar aquele up na evolução aí, na lei de sociedade, se questionar aí do que você vem fazendo e falando para as pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aqui embaixo, ativa o sininho para você continuar recebendo aí vídeos sobre a série CNV e Espiritismo. Então, para você que tem acompanhado aí a série, se você não assistiu o último vídeo que eu falei dos 4 passos da CNV Espiritismo, para esse vídeo, volta pro vídeo lá, assiste primeiro e depois vem pra cá ver esse vídeo aqui, que é a continuidade sobre observação, que é o primeiro passo da CNV. Vem cá, esse vídeo aqui também, já para você que curte ler, curte aí estudar um pouquinho, eu peguei como referência um livro do Kardec, que é O que é Espiritismo. Esse livro é mara demais e tem várias sequências de conversa que Kardec tem com os céticos da época, tanto padres quanto pessoas que não acreditavam no que ele estava trazendo de estudo sobre o espiritismo. E ele dá uma aula pra gente de CNV, então dá uma procuradinha aí, eu vou colocar aqui embaixo o link desse livro para você entender o que eu quero dizer com céticos, trolls e pessoas que acabam discordando da gente no dia a dia. Então dá uma lida depois que você vai curtir e entender essas falas dele. Bom, se você chegou até aqui, você já assistiu o último vídeo e está aqui para acompanhar um pouquinho mais sobre a observação, que é o primeiro passo
da CNV ou da comunicação não violenta. Eu sempre vou dar exemplos e dicas para ficar bem claro o que significa. Então, a observação é o primeiro passo da CNV e ela tem como proposta ser uma linguagem mais descritiva e não julgadora. Se liga só. A fulana é muito preguiçosa. Olha que diferença se a gente começasse a perceber das nossas linguagens e começasse a falar assim. A fulana faltou 3 vezes na aula e ela ainda não entregou o trabalho que a gente combinou na semana passada. Percebe a diferença? Na primeira opção a gente está falando sobre ela, a gente cristaliza uma ideia, a gente cristaliza aí e coloca a pessoa um rótulo mesmo nela, coloca ela numa caixinha dizendo que ela é preguiçosa. Olha só essa frase. O fulano sempre chega atrasado. Olha a diferença se a gente falasse assim. Cara, é a 3ª vez que eu percebo ele atrasando nesse nosso compromisso. Percebe? Mais uma. Cara, você é muito agressivo. Que saco. Olha que diferença seria se a gente falasse assim. Cara, é a 2ª vez que você não me deixa falar e que você costuma gritar comigo quando eu discordo de você. Percebe a diferença da gente oferecer o que Jesus sempre falava pra gente, que é oferecer a outra face? E é exatamente isso que eu proponho você fazer nessa primeira ideia aqui da observação. É de você não colocar generalizações e cristalizar aí ideias das pessoas. Mais um exemplo pra gente finalizar. Nossa, que saco! A fulana nunca deixa ninguém terminar de falar. Olha a segunda frase. Cara, não é a primeira vez que eu vejo a fulana de tal interrompendo alguém. Bom, já deu pra perceber aqui que todos esses exemplos, a primeira opção seria aí uma linguagem ainda de acusação, de conflito, de você aí realmente abrir um espaço para treta. A segunda opção, ainda que você possa incomodar as pessoas, você está colocando o seu coração, a sua intenção de uma forma diferente. Ah, e também dá para funcionar com elogio, para você aí ajudar o nosso irmãozinho, irmãzinha do lado aqui da nossa caminhada, para não ficar tão envaidecido dos elogios. Olha a diferença de você falar assim: nossa, você é tão corajoso e incrível. E você falar assim: cara, aquela palestra que você deu, eu adorei quando você falou tal e tal coisa, porque você foi autêntico nesse momento. Eu adorei quando você falou isso. Percebe a diferença? Você usa aí de um adjetivo para falar bem da pessoa, ao mesmo tempo você é bem assertivo e descritivo naquilo que te fez bem. E aí a pessoa pensa, poxa, que legal, que bom que eu fiz isso para ela. Por isso, nesse vídeo, a minha proposta aqui é propor para você e para mim, para todo mundo que tá aqui, encarnado e desencarnado. Espero que não tenha nenhum desencarnado aqui, mas vamos lá. Espero que todo mundo aqui que tem acesso a esse conteúdo se coloque na posição e realmente se coloque no lugar do outro. Porque estamos todos aqui para aprender e o mais importante é a gente perceber qual é a nossa intenção por trás das nossas palavras. E tem uma música que eu amo demais. Em breve vou fazer uma análise musical espírita aqui nesse canal, do Cartas de Bordeaux, chamada Mergulho. E eles questionam o seguinte: quantas palavras que nós dissemos hoje foram reais, justas? E essa é uma reflexão que precisamos fazer no nosso cotidiano. Tudo aquilo que a gente fala está carregando o quê? Que tipo de sentimento? Pode perceber, ao longo da sua vida, você provavelmente não vai lembrar exatamente a situação, a roupa que você tava, mas você vai lembrar como aquela pessoa te fez sentir. Então, toma cuidado com as palavrinhas do nosso dia a dia, use da comunicação não violenta e pare para perceber o que você está dizendo para as outras pessoas. Então é isso, se você curtiu o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma outra ideia da observação, alguma maneira melhor aí da gente se relacionar uns com os outros, comenta aqui. Eu vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Ana. Até o próximo vídeo. Bacana demais aqui no Manhã Boa Nova. Vamos para o nosso YouTube. Sim, tem a transmissão ao vivo no YouTube e você também manda sua pergunta por lá. A Nelly Barbosa participando sempre. Um beijo para você. Juliana Bagini Paz, ela diz: na ausência de filhos, após o divórcio, vocês acham saudável o casal ser amigos? Meu ex-marido insiste em sermos amigos, mas eu não acho que estou evoluindo a esse nível. A separação, né? A separação foi sem atrito. Eu entendo o que ela está querendo colocar, né? Talvez assim, foi sem atrito, mas ela prefere guardar uma distância de um relacionamento que não produziu laços, né?
ela deve sempre preservar os limites dela nesse caso, vibrar muito pela experiência terrena dele, que ele vá para, né, ter um novo relacionamento, que ele seja feliz. E, de fato, se ela não se sente à vontade, ela também não deve forçar a barra. Ela se mantenha à distância. Ele vai compreender, né? E mais para frente, eu acredito que a vida ela muda tanto, nosso ponto de vista de tudo, reaproxima eles numa outra fase da vida de ambos, em que a maturidade é outra, né? Que nós somos muito diferentes a cada período. E aí ela não vai mais ter esse tipo de sensação ou de sentimento, e ela só deixou plantado aí boas vibrações. Eu acho que é importante. Hildo? Vou retomar um pouquinho o que a Adriana estava falando. Às vezes, como a gente começa pelo final, você tem um envolvimento sexual quando não era para ter tido, que me parece muito o caso dos dois. Entraram num casamento, se envolveram, lá no meio, falaram, nós somos amigos. Né? Mas esse retorno, ele fica um pouco comprometido, porque ela fala, puxa, mas se eu voltar, será que eu não posso eventualmente ficar nutrindo uma expectativa e não seguir a minha vida, não conhecer outra pessoa, não seguir viagem mesmo? Sim. Então, porque às vezes a gente faz essa confusão. Numa relação onde não era para ter acontecido sexo, o sexo aconteceu porque somos jovens, porque o corpo é lindo, porque é modinha. As motivações são muitas. E depois você retoma e fala, puxa, nós somos, na verdade, amigos. Mas agora eu entendo que é necessário esse tempo e a amizade não é prejudicada nem pelo tempo, nem pela distância. Pelo contrário, se tem uma coisa que resiste a tempo e distância, é a amizade. A relação conjugal, não. Porque você fica 1 hora sem mandar um WhatsApp, dá problema. Um amigo fica 10, 20, 30 anos sem se ver, né? Um encontro Boa Nova, amigos da Boa Nova, uma vez por ano. E a gente chega lá, é o mesmo abraço, a mesma alegria. Fica 1 ano sem falar com a sua mulher e vai pro abraço para ver o que dá. Não tem como. Então, é muito isso. A amizade resiste ao tempo, a amizade resiste à distância. Eu acho que é muito saudável nesse primeiro momento, para que os dois possam se repensar e olhar para outros horizontes, para outras escolhas. E se tiver que ser de retomar um pouquinho mais adiante, é uma consequência natural. Sueli Garcia no Facebook também e participa aqui, né? Existem almas algemadas. Já pensou? Muitas. Com a convivência podem se tornarem amigos e inimigos. Mas a oportunidade é única. E aí o amor, respeito, renúncia da vaidade interior. Mas o principal, o aprendizado no dia a dia vai aparando as arestas. E eu vou dizer mais, a gente não se algema a outra pessoa, nós nos algemamos a karmas. E aí o mecanismo do divino, o mecanismo do universo faz com que a gente se encontre por afinidade. Mas eu posso estar preso a um karma. Como dizia a Adriana contando para nós uma história, o camarada tem a sua relação conjugal, vive criando situações de traição, sempre com o mesmo perfil de personalidade, os mesmos traços, pessoas com as mesmas características da própria esposa, ou seja, é uma questão kármica. Aquele tema precisa ser vencido, trabalhado, elaborado e superado. Então, nós não temos aí ligações assim, necessariamente pessoa a pessoa, espírito a espírito, mas nós temos questões kármicas em função de alguns temas. Sim, e não confundir o amor obsessão com o amor que é realmente esse necessário, que é um amor que nos une a alguém para uma experiência evolutiva. Muitas vezes nós projetamos realmente em alguém algo que precisa ser trabalhado em nós, vira um amor obsessão, mas não é nada daquilo que realmente foi proposto para a nossa evolução. Então, a maioria dos relacionamentos nós percebemos a falta de coerência, até porque é um amor obsessivo, a pessoa projetou naquela outra algo e está buscando, mas não tem um relacionamento ali que dê continuidade, porque nem era para ser. É mais ou menos por aí. Sol, bom dia! Adorei a explicação dos dois partos. Porém, quando a adolescência junto com o autismo se torna um pouco mais trabalhoso. Gratidão, tem um pouco mais aí, uma outra, né? Uma outra linha, né? Ah, sim, porque o autista, ele traz um desafio ali muito maior, né? e aí que entra muito a família, né? É verdade. Muito forte. Ela continua aqui, né? Gostaria de saber se vibrar para alguém é o mesmo que desejar coisas boas. Podem me ensinar? Gratidão.
É só isso. Vibração é só isso. É aquele pensamento que você emana envolvendo o outro em coisas agradáveis, saudáveis, edificantes. Isso é vibração. Muito bom. Vibremos por todos nós e por você que esteve conosco no Manhã Boa Nova de hoje. Muito obrigada, Adriana. Obrigada, Vanessa, Hildo. Aí é uma semana que a gente sempre começa aí com alta energia. Verdade. Obrigada, Hildo. Eu que agradeço a oportunidade, no compromisso de estarmos aqui na próxima segunda e já com saudade dos nossos ouvintes. Estaremos juntos aí, né? Semanas de Natal, Ano Novo. Não cai segunda, hein? Só para avisar. Aqui estaremos, né? Aqui estaremos. Tá bom. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. E até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova.